Vamos lá então para a nossa segunda aula de Revolução Francesa, né, onde a gente vai tentar analisar, né, o que foi a fase jacobina, o que foi a contra-revolução burguesa. Então, só retomando a primeira aula, né, nós temos que analisar o seguinte: a Revolução Francesa acontece por quê? Porque a França viu uma crise econômica violenta, essa crise gerada em função das guerras que a França se envolveu, a última delas, a Guerra dos 7 Anos, né, que ela perde para a Inglaterra, e mais o apoio dado à independência norte-americana, que acaba agravando a situação francesa ali. Por outro lado, a manutenção dos gastos, né, com a nobreza, com o clero, ou seja, com o primeiro estado, que era o clero, com o segundo estado, que era a nobreza, recaía sobre a cabeça de quem? Do terceiro estado, que pagava altos tributos, altos impostos ali. Pensamento iluminista chega muito forte ali. Esse pensamento, essa filosofia burguesa de liberdade, igualdade e razão, levam a uma revolução. No primeiro momento, né, a revolução é marcada simbolicamente pela queda da Bastilha, 14 de julho de 1798, né? E você tem logo depois alguns eventos, né, que são ocorridos durante o que é a própria revolução. Então, por exemplo, né, nós temos aí a questão, no primeiro momento, da retirada do poder do rei, da convocação de uma Assembleia Nacional, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que vai falar sobre a liberdade, a igualdade, a propriedade, os direitos naturais do homem ali, a Constituição Civil do Clero, né, que vai tirar poder do clero, tirar os bens da igreja ali, mas é uma revolução moderada, é uma revolução que não tem características do quê? Radicais ainda, né? O rei tenta um golpe. A tentativa do golpe do rei foi convocar os Estados Gerais, dando um voto para cada estado. Então, o clero teria um voto, a nobreza um voto, o terceiro estado inteiro teria um voto ali. Essa é a gota d'água para que a revolução, que durante um processo chamado de convenção, onde a revolução se reúne ali, os jacobinos, os radicais franceses, cheguem ao poder e comandem a revolução numa fase que nós chamamos de fase popular. Bom, basicamente, a chegada dos jacobinos ao poder, né, gera, naquele momento ali, o que nós chamamos de terror, que dura de 1792 a 1794. Bom, a alta burguesia é tirada do poder da Revolução, a média e pequena burguesia ligada ao povo, né, comanda a Revolução a partir de agora, o poder é dado a Robespierre, que é um líder jacobino, e a revolução ganha áreas mais radicais. Então, eu saio da moderação burguesa, da alta burguesia, e caio no radicalismo jacobino, né, numa revolução mais forte, mais ligada aos interesses da baixa, pequena burguesia, ligada ao povo francês ali. Bom, é instalada uma violenta ditadura jacobina, radical ditadura jacobina com Robespierre. Nesse momento, né, estabelece-se o quê? Uma verdadeira revolução. Por que você fala verdadeira revolução, Moda? Porque a revolução ganha ares, né, de radicalismo, de mudança de poder, de mudança de estruturas ali. Então, por exemplo, a questão do voto universal e não censitário. Então, o que vale agora não é mais a renda, não é o dinheiro que você tem, mas o direito de votar é estendido a quem? Todos. Segundo, a escravidão abolida nas colônias. Se você fizer um paralelo com a frente 1 da matéria, você vai perceber que é o momento em que, quando abole a escravidão nas colônias, explode, por exemplo, a Revolução Haitiana, que é uma revolução que quer derrubar essa ideia de escravidão, quer uma independência para o Haiti e segue essa lógica jacobina da Revolução Francesa. Como também no Brasil, nós temos uma influência enorme dessa visão jacobina, radical francesa, na Conjura Baiana, né? Ou na Revolta dos Alfaiates, como ficou conhecida ali. Bom, congelamento de preços, né? Um tribunal revolucionário para julgar os inimigos da revolução. Estabelece-se, né, por exemplo, um governo popular, né? Então nós vamos ter aí a formação de um comitê de salvação pública, que é um governo do povo francês naquele momento ali. Um exército, que é o Comitê de Salvação Nacional, que é um exército formado para uma segurança em relação a um ataque ou uma ameaça de algum absolutista vizinho à França naquele momento ali. Bom, qual é a grande marca desse período? O clero é exilado, é tirado para fora da França, né, o alto clero principalmente, e
começam as execuções na guilhotina. Essa questão da guilhotina, ela tem, além da força da Revolução Radical, ela tem o simbolismo, né? Atos públicos, todo dia acontecia, nobres eram levados, guilhotinados frente ao povo, cabeças rolavam, né? Então, a queda do antigo regime, representado pelas cabeças que rolavam na França naquele momento ali, enquanto o povo, né, assistia aquilo e aplaudia, né, aquele espetáculo de sangue que era propiciado pela Revolução Jacobina ali. O rei, né, Luís XVI, foi morto, né, assim como a rainha Maria Antonieta também foram executados na guilhotina, né? E esse período de mudanças radicais, da guilhotina, da expulsão do clero, da questão da abolição da escravidão, comida barata para o povo, voto universal, a própria reforma agrária feita com as terras tomadas, né, do clero e da nobreza, né, acabam caracterizando o que nós chamamos de terror. É um período de 3 anos que a gente observa aí, bastante forte, bastante violento e que marca, né, um momento da Revolução que é muito interessante para nós ali. Bom, é criada a lei de suspeitos, né? Ou seja, qualquer um que se colocasse contra a Revolução, né, seria também condenado, também seria o quê? Executado, né? Então, de alguma maneira, coloca-se um radicalismo tão violento que, em determinado momento, a Revolução passa a matar a própria Revolução. Ou seja, a Revolução se torna tão brutal que, quando um revolucionário questionar as ações de Robespierre, questionar o radicalismo da Revolução, ele vai acabar sendo executado também. É o caso de Danton, é o caso de Marat, né, que acabaram se colocando contra o excesso de radicalismo da Revolução e acabaram sendo executados ali. Bom, em algumas situações, né, colocava-se também, né, além da guilhotina, o afogamento de inimigos do governo, suspeitos de serem inimigos do governo no rio, né, Loire. Para a Revolução, as execuções eram uma forma de acabar com os inimigos e consolidar a Revolução ali. Bom, em determinado momento, a Revolução ganha um ar tão sanguinário, tão violento, que é necessário barrar isso, acabar com isso. Quer dizer, muitas pessoas começam a questionar o excesso de radicalismo, o excesso de violência da Revolução Francesa. Nesse momento, um golpe é armado contra Robespierre. Os girondinos, aproveitando a situação em que Robespierre se perdeu com a Revolução se desencaminhou na violência, né, que foi gerada por ela ali, e, de certa maneira, Robespierre é derrubado de poder num golpe chamado 9 do Thermidor. Esse nome, Thermidor, faz lembrar que a Revolução Francesa tem um calendário próprio, um calendário agrícola, um calendário baseado nas estações do ano, no clima do ano, né? Então, o Thermidor é o mês das termas. Então, no 9º dia das termas, em 1794, Robespierre é tirado do poder e executado. É morto ali. Volta ao poder, então, os girondinos, né? Então, de 1794 a 1799, volta a alta burguesia ao poder, certo? Esse período, né, chamado diretório, é muito complicado porque tudo o que foi feito na fase jacobina a favor do povo, então, a abolição da escravidão, a servidão que foi encerrada na França, as terras dadas ao povo, a comida mais barata, o governo popular, eles foram tirados. É um retrocesso. Então, o período que nós chamamos agora de diretório, que nós chamamos também de contra-revolução burguesa, você tem um grande retrocesso na França, as medidas populares perderam força, né? A situação se tornou muito instável, por quê? Porque o povo perde os direitos para um novo governo que é girondino. E, de certa maneira, né, tudo que foi feito, tudo que foi realizado, que beneficiava a população, que beneficiava o mais pobre, que beneficiava o escravo, foi perdido nessa retomada de poder dos girondinos ali. De certa maneira, você vai perceber que o povo na França está descontente. Ele não aceita esse momento de volta dos girondinos, de retrocesso em medidas sociais, de mudança de panorama na Revolução. Quer dizer, o povo que não aceitou, chegou no final da fase jacobina,
brigando contra o excesso de violência jacobino, ele agora também não quer, não aceita, né, a quebra, né, das mudanças ou o retrocesso social gerado pela contra-revolução burguesa, pelos girondinos aí no diretório. Bom, vários países da Europa, com medo do que acontecia na Europa, na França, perdão, naquele momento ali, ameaçam invadir a França, né, ameaçam atacar a França, né, tentam, de certa maneira, criar uma situação para devolver o poder à família real dos Bourbon, né, a família real de Luís XVI, que havia sido executado, né, essa família está no exílio, né, e no meio dessa bagunça toda, dessa crise política gerada pelo diretório, há uma tentativa de golpe popular para retomar a força do radicalismo, né? Um jornalista chamado Grac Babeuf organiza a Conspiração dos Iguais, que é uma tentativa de retomada de golpe pelos jacobinos, certo? Isso não vai funcionar, o Babeuf é preso, é executado a mando do diretório, né? E diante da situação da crise política, né, é tomada uma decisão pelo diretório. Eles precisam reorganizar o poder para que tenha apoio popular, para que a alta burguesia continue a governar, né, de certa maneira ali, e que ela tenha, né, sustentação política para que não haja novas tentativas de golpe como a Conspiração dos Iguais. O diretório, que até então conservador, retrocedeu as medidas sociais, não foi bem visto pelo povo, gerando, né, de certa maneira, dentro da França, uma tentativa de golpe popular, Babeuf, e lá fora, né, uma ameaça de países, né, vizinhos da França, que tentariam invadir a França e tentariam conter a revolução, até porque tinham medo que essa revolução se espalhasse por toda a Europa ali, criam, então, o consulado. O que é o consulado? O consulado é formado por 3 cônsules, né, 3 figuras amadas pelo povo, 3 figuras que representem o interesse do povo francês, né? Uma delas é Napoleão Bonaparte, o general Napoleão, né? Cria-se o consulado, coloca-se o poder na mão desses 3 cônsules, um tem o poder maior, que é o próprio Napoleão, ele tem um poder de primazia sobre esse consulado aí, ele comanda esse consulado, e a ideia era, né, ao mesmo tempo, colocar alguém que governasse para os girondinos, mas que acalmasse o anseio popular por uma revolução mais violenta, mais radical, ou a retomada da revolução social, que foi perdida com a saída jacobina no poder. Napoleão entra no consulado, faz parte dele, comanda ele como cônsul principal, né? E aí ele dá o golpe, 18 do Brumário. O que é o golpe 18 Brumário? No mês das brumas, né, 18º dia dos meses das brumas, calendário agrícola, que eu falei agora há pouco para vocês, Napoleão toma o poder sozinho, instaura o consulado dele, um poder centralizado na figura dele, né, e cria-se o que nós chamamos de Primeira República Francesa. Então, Napoleão toma o poder, que eram de 3, para si, centraliza o poder na figura dele e consolida esse poder através do quê? Do consulado ou, como eu falei, a Primeira República Francesa, onde ele vai garantir a força política dele ali. De certa maneira, a gente observa que a Revolução ela acabou o quê? Caminhando em direção dos interesses da alta burguesia girondina, que retomou o poder após a fase radical, após o radicalismo, né, da fase jacobina ali. Essa alta burguesia monta o diretório, mantém o poder na mão dela, mas tirando direitos sociais, tirando as conquistas que o povo teve durante a fase o que é popular. O povo se rebela, há um medo de um ataque externo das potências europeias contra a França, contra o pensamento, né, revolucionário francês, e internamente o povo está descontente. A única forma que foi encontrada de acalmar o povo e, ao mesmo tempo, dar uma segurança para a nação foi criar o consulado, né, com as 3 figuras ilustres que governariam a França, né, em nome de quem? Dos girondinos e com apoio popular, e, ao mesmo tempo, né,
a própria burguesia girondina, né? Apoiar o golpe de Napoleão, ele como legítimo representante dos girondinos, da revolução, do pensamento da alta burguesia. Então, o golpe 18 Brumário representa naquele momento, né, não só a chegada de Napoleão ao poder, mas a consolidação do poder da alta burguesia no final da Revolução Francesa. E o que é mais interessante, o povo não terá garantido os direitos sociais dele. Napoleão governará para esta burguesia, Napoleão fará leis para esta burguesia. Então, a gente precisa entender o processo, né, de uma maneira em que, de alguma maneira, no final da Revolução Francesa, né, vamos pensar, há a queda do antigo regime, então o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental, a ideia do clero com poder, né, acaba caindo. O mundo feudal francês sofre um baque violento, por quê? Porque as estruturas que lembravam o feudalismo na França são derrubadas, né? Então, a gente caminha para uma economia de mercado, para uma economia capitalista muito forte, né, que vem com Napoleão ali. De certa maneira, o capitalismo, né, chega na França para se consolidar através das leis burguesas, né, do pensamento burguês, né? E os poderes na França, né, acabam, né, ganhando a ideia de Montesquieu, né? Nós vamos começar a entender a ideia de executivo, legislativo, judiciário dentro de uma república. Mas no primeiro momento, a gente tem que pensar numa coisa: os poderes acabaram sendo divididos, a estrutura de uma república foi criada com o consulado, mas Napoleão Bonaparte governará como um ditador. A república acaba se transformando quase que uma ditadura do próprio Napoleão. Então, aquilo que a revolução deixa para o mundo como exemplo, né, de capitalismo livre, né, de liberdade econômica, de liberdade social, de um liberalismo muito forte, né, ao mesmo tempo, as ideias francesas de liberdade, igualdade, fraternidade se espalharam, né, levaram o mundo a revoluções, levaram a pensamentos, né, revolucionários no mundo inteiro. E a colocação das ideias, né, do iluminismo, de Rousseau, de Montesquieu, né, de Adam Smith, depois, os fisiocratas, né, franceses ali, elas acabam, de certa maneira, né, se perdendo durante o governo de Napoleão, porque Napoleão governa de maneira forte, ditatorial, tirânica até, né? Então, nós percebemos que a revolução em si, ela acaba trazendo para nós esse panorama, né, diferente com relação às estruturas que vão aparecer no mundo naquele momento ali, ok? Bom, para a gente poder, eu acho que